Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 145. Simples repetição. Quanto aos 5 contos, não vale a pena dizer que um canteiro da vizinhança fingiu-se enamorado de Dona Plácida, logrou espertar-lhe os sentidos, ou a vaidade, e casou com ela. No fim de alguns meses, inventou um negócio, vendeu as apólices e fugiu com o dinheiro. Não vale a pena. É o caso dos cães de Quincas Borba. Simples repetição de um capítulo. Capítulo 146. O programa. Urgia fundar o jornal. Redigi o programa, que era uma aplicação política do humanitismo. Somente como o Quincas Borba não houvesse ainda publicado o livro, abre parênteses, que aperfeiçoava de ano a ano, fecha parênteses. Assentamos de lhe não fazer nenhuma referência. Quincas Borba exigiu apenas uma declaração, autógrafa e reservada, de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito. Era a fina flor dos programas. Prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os sãos princípios da liberdade e conservação. Fazia um apelo ao comércio e à lavoura. Citava Guizot e Ledru Rollin e acabava com esta ameaça, que o Quincas Borba achou mesquinha e local. Abre aspas. A nova doutrina que professamos há de, inevitavelmente, derrubar o atual ministério. Fecha aspas. Confesso que, nas circunstâncias políticas da ocasião, o programa pareceu-me uma obra-prima. A ameaça do fim, que o Quincas Borba achou mesquinha, demonstrei-lhe que era saturada do mais puro humanitismo, e ele mesmo o confessou depois. Porquanto, o humanitismo não excluía nada. As guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina, a mesma sublimidade, com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, coisa que aparentemente não acontece às cabras. Ora, eu não fazia mais do que aplicar às circunstâncias a nossa fórmula filosófica. Humanitas queria substituir Humanitas para a consolação de Humanitas. Tu és o meu discípulo amado, o meu califa, brandou Quincas Borba, com uma nota de ternura, que até então lhe não ouvira. Posso dizer como o grande Muhammad, nem que venham agora contra mim o sol e a lua, não recuarei das minhas ideias. Crê, meu caro Brás Cubas, que esta é a verdade eterna, anterior aos mundos, posterior aos séculos. Capítulo 147. O desatino. Mandei logo para a imprensa uma notícia discreta, dizendo que provavelmente começaria a publicação de um jornal oposicionista, daí a algumas semanas, redigido pelo Dr. Brás Cubas. Quincas Borba, a quem li a notícia, pegou da pena e acrescentou ao meu nome, com uma fraternidade verdadeiramente humanística, esta frase. Abre aspas, um dos mais gloriosos membros da passada Câmara. Fecha aspas. No dia seguinte, entra-me em casa o Cotrim. Vinha um pouco transtornado, mas dissimulava, afetando sossego e até alegria. Vira a notícia do jornal e achou que devia, como amigo e parente, dissuadir-me de semelhante ideia. Era um erro fatal. Mostrou que eu ia colocar-me numa situação difícil e, de certa maneira, trancar as portas do parlamento. O ministério não só lhe parecia excelente, o que, aliás, podia não ser a minha opinião, mas, com certeza, viveria muito. E que podia eu ganhar com indispô-lo contra mim? Sabia que alguns dos ministros me eram afeiçoados. Não era impossível uma vaga e... Interrompi-o nesse ponto, para lhe dizer que meditara muito o passo que ia dar e não podia recuar uma linha. Cheguei a propor-lhe a leitura do programa,
mas ele recusou energicamente, dizendo que não queria ter a mínima parte no meu desatino. É um verdadeiro desatino, repetiu ele. Pense ainda alguns dias e verá que é um desatino. A mesma coisa disse Sabina à noite no teatro. Deixou a filha no camarote com o cotrim e trouxe-me ao corredor. Mano Brás, que é que você vai fazer? Perguntou-me aflita. Que ideia é essa de provocar o governo sem necessidade, quando podia... Expliquei-lhe que não me convinha mendigar uma cadeira no parlamento, que a minha ideia era derrubar o ministério, por não me parecer adequado à situação. E a certa fórmula filosófica. Afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortês, embora enérgica. A violência não era especiaria do meu paladar. Sabina bateu com o leque na ponta dos dedos, abanou a cabeça e tornou o assunto com um ar de súplica e ameaça alternadamente. E eu disse-lhe que não, que não, que não. Desenganada, lançou-me em rosto que preferi os conselhos de pessoas estranhas e invejosas ao dela e do marido. Pois siga o que lhe parecer, concluiu. Nós cumprimos a nossa obrigação. Deu-me as costas e voltou ao camarote. Capítulo 148. O problema insolúvel. Publiquei o jornal. 24 horas depois, aparecia em outros uma declaração do Cotrim, dizendo em substância que, abre aspas, posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a pátria, achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na folha de seu cunhado, o Dr. Brás Cubas, cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava. O atual ministério, abre parênteses, como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades, fecha parênteses, parecia-lhe destinado a promover a felicidade pública. Fecha aspas. Não podia acabar de crer nos meus olhos. Esfreguei-os uma e duas vezes e reli a declaração inoportuna, insólita e enigmática. Se ele nada tinha com os partidos, que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha? Nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério fazem declarações tais pela imprensa, nem são obrigados a fazê-las. Realmente, era um mistério a intrusão do Cotrim nesse negócio, não menos que a sua agressão pessoal. Nossas relações até então tinham sido lhanas e benévolas. Não me lembrava nenhum dissentimento, nenhuma sombra, nada, depois da reconciliação. Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obséquios. Assim, por exemplo, sendo eu deputado, pude obter-lhe uns fornecimentos para o arsenal de marinha, fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade, e dos quais me dizia algumas semanas antes que no fim de mais 3 anos podiam dar-lhe uns 200 contos. Pois a lembrança de tamanho obséquio não teve força para obstar que ele viesse a público enxovalhar o cunhado? Devia ser muito poderoso o motivo da declaração, que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão. Confesso que era um problema insolúvel. Capítulo 149. Teoria do benefício. Tão insolúvel que o Quincas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade. Ora, adeus, concluiu. Nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, Quincas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística. Não me podes negar um fato, disse ele, é que o prazer do beneficiador é sempre maior do que o do beneficiado. Que é o benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado. Uma vez produzido o efeito essencial, isso é, uma vez cessada a privação, torna o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente.
Supõe que tens apertado em demasia o cós das calças. Para fazer cessar o incômodo, desabotoas o cós, respiras, saboreias um instante de gozo. O organismo torna a indiferença e não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato. Não havendo nada que perdure, é natural que a memória se esvaeça, porque ela não é uma planta aérea, precisa de chão. A esperança de outros favores, é certo, conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro. Mas este fato, aliás, um dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho, explica-se pela memória da privação, ou, usando de outra fórmula, pela privação continuada na memória, que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio oportuno. Não digo que, ainda sem esta circunstância, não aconteça algumas vezes persistir a memória do obséquio, acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa. Mas são verdadeiras aberrações, sem nenhum valor aos olhos de um filósofo. Mas, repliquei eu, se nenhuma razão há para que perdure a memória do obséquio no obsequiado, menos há de haver em relação ao obsequiador. Quisera que me explicasse este ponto. Não se explica o que é de natureza evidente, retorquiu o Quincas Borba. Mas eu direi alguma coisa a mais. A persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos. Primeiramente, ao sentimento de uma boa ação e, dedutivamente, a consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura, superioridade no estado e nos meios. E esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Erasmo, que no seu Elogio da Sandice escreveu algumas coisas boas, chamou a atenção para a complacência com que 2 burros se coçam um ao outro. Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo, mas direi o que ele não disse, a saber que, se um dos burros coçar melhor que o outro, esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação. Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, senão porque se acha bonita, e porque isso lhe dá superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias? A consciência é a mesma coisa. Remira-se a miúdo, quando se acha bela. Nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda. Não esqueças que, sendo tudo uma simples irradiação de humanitas, o benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis.